Oi, místicos e místicas desse canal, sejam muito bem-vindos. Se você chegou até esse vídeo, é porque você quer saber quais são os primeiros passos e o que você tem que saber para se tornar uma cartomante, um tarólogo, um cartomante, o que você tem que saber e o que está te chamando para entrar nessa profissão. A primeira coisa que você tem que entender é que quando você está fazendo uma transição de carreira ou você está escolhendo uma nova profissão, entender o que que você tem de afinidade com aquela profissão. Por exemplo, eu, quando decidi me tornar cartomante, eu comecei primeiramente nas terapias, então primeiro eu fiz um curso de Reiki e depois eu entrei na cartomancia, tá? Eu já tinha o tarô como meu conselheiro para minha vida pessoal, mas eu não trabalhava com isso. Então, a primeira coisa que você tem que entender é o que está te chamando, o que está te atraindo para essa área. A segunda coisa, eu já sei o que está me atraindo, eu já utilizo isso na minha vida pessoal, eu já utilizo isso para tomar algumas decisões, para ter clareza de algumas questões, né? Então, eu já tenho noção do que eu quero fazer. Penélope, tem como você não atrapalhar o meu vídeo aqui e não querer tomar meu café? Senhora, fala, o que aconteceu? Penélope está participando. Mas quando a gente já tem, né, uma afinidade com as cartas, por exemplo, na minha família ninguém trabalhava com tarô. Tem pessoas que começam no tarô porque a família já trouxe uma influência, né? Mas, por exemplo, se você já abre tarô para você, se você gosta de vídeos assim, se você se sente atraído, atraída pela energia ali das terapias, de auxiliar pessoas. E outra coisa, você tem que entender que quando você entrar nesse mundo da cartomancia, você vai estar lidando com vulnerabilidades, com pessoas que buscam você porque estão passando por diversos desafios de relacionamento, de trabalho, de amizade, desafios internos, psicológicos, sabe? Com sentimentos bem profundos, com situações bem delicadas. Então você também tem que ter uma bagagem de vida. Não estou falando que isso é algo que é obrigatório, mas é bom que você tenha uma bagagem de vida para que você consiga direcionar essas pessoas. Para você também se tornar um cartomante, uma pessoa que atua com as cartas, você também tem que trabalhar a tua questão de separar o teu julgamento e as tuas crenças para que você possa atender da melhor maneira possível as pessoas, porque vai vir pessoas com religião diferente da tua, com pensamentos, direcionamentos, vivências totalmente diferentes das tuas, e você vai ter que colocar todo o teu julgamento de lado, aprender a separar o que é teu e o que é do outro. E para algumas pessoas isso pode ser um desafio sim. Dentro da leitura de tarô e dentro dos atendimentos de tarô, você como cartomante tem que ter essa esse pensamento e esse posicionamento, para que você possa entregar o teu melhor. Por exemplo, se você julga pessoas, que trabalham com programa, por exemplo, mulheres que trabalham com programa, como que você vai abrir um tarô para uma pessoa assim, colocando o teu julgamento numa leitura dessa? Você não pode fazer isso, você tem que colocar todas as tuas crenças e ser zero julgamento na hora de atender. Então, antes de você atender tarô, não é só você abrir carta, ver futuro e falar o que vai acontecer para a pessoa, não. Você tem que primeiramente entender que você vai ter que ter uma base emocional para lidar com as questões daquela pessoa. Não tem como você só jogar as cartas na mesa, falar para a pessoa o que vai ou não acontecer, ou se ela está sendo ou não traída, ou se de alguma maneira a vida dela não está fluindo, mas e a solução? Você também tem que trazer uma solução para aquela questão que você está trazendo, que às vezes vai ser delicada para aquela pessoa. Você não vai resolver a vida da pessoa numa leitura de tarô, mas você não pode soltar a pessoa sozinha ali no, no pós do atendimento. Então, para você se tornar cartomante, primeira coisa, entender o que que te atrai na cartomancia, por que você quer fazer isso, qual que é a tua intenção em se tornar cartomante. Segundo, entender que você vai ter que dar apoio emocional para as pessoas que te procuram, que você não vai poder só fazer uma leitura e abandonar a pessoa ali, tem que ter um suporte pós-leitura. Terceiro, se especializar, fazer cursos, né, estudar bastante, né, se dedicar a fazer curso de tarô, estudar as cartas, estudar os arcanos maiores e menores, entender
que os arcanos eles podem ter uma diferença de significado dependendo da leitura, em cada questão, sobre cada área da vida, né. Então, de certa maneira, quando a gente vai fazer uma leitura de tarô, a gente precisa olhar ali o todo que está acontecendo na vida da pessoa. Tem que saber ler as cartas na área profissional, psicológica, emocional. Então, o que eu indico muito para quem está começando é estudar. Abrir para amigos, familiares, e treinando muita prática vai fazendo com que você vai tendo intimidade e segurança com aquelas cartas que estão sendo colocadas ali na mesa e para diversas situações. É legal você também, ter um perfil nas redes sociais para divulgar o teu trabalho nos primeiros anos, porque depois você vai criando uma rede de indicação. Hoje o meu trabalho, ele é 99% de indicação, então eu criei uma base sólida de clientes que um vai indicando para o outro, e isso é muito positivo e justamente no na área das terapias, do tarô, a pessoa ela vai buscar você quando ela está passando por algum momento de vulnerabilidade. Né, então ela vai também perceber como você atendeu ela, né, como que você acolheu ela, como que foi esse atendimento, né, como que foi essa leitura de cartas, como foi esse direcionamento, como que ela saiu depois da tua leitura, e consequentemente ela vai te indicar, né. Então, como que você quer fazer esse tarô, né, é um tarô eu indico para quem está começando trazer um tarô mais terapêutico, né. Então, trazendo autoconhecimento, clareza e direcionamento para a pessoa, né. Depois você pode abrir leituras que trazem mais essa questão da previsão mesmo, né. Hã, sempre ter muita ética profissional, né, nunca compartilhar as leituras que você faz ou algo vulnerável sobre o teu consulente nas redes sociais, não recomendo fazer isso vai totalmente contra o que eu confio e acredito, então eu sempre tive um posicionamento muito sério e direto, né, tanto nas minhas leituras quanto nas minhas redes sociais. Quando eu compartilho algum caso de consulente, eu nunca compartilho o nome, eu nunca compartilho quem foi, como foi, eu apenas compartilho aquela situação para que outras pessoas se inspirem também, que pode melhorar, que pode ter um direcionamento, que pode ter uma clareza. Então e a outra coisa que eu acho que é importante a gente também, quando a gente começa nessa área, que foi para mim, é você ter muita convicção da onde que você quer chegar e como que você quer fazer isso. Então, ter um plano de ação, ter uma estrutura tanto mental quanto escrita, onde você quer chegar, como que você quer fazer, quais pessoas te inspiram, né? Montar ali no Pinterest uma pasta, eh, por exemplo, de referências de tarô, referências de cartomantes, referências de pessoas que você segue, que você gosta. E também tendo em mente que quando você começar, você vai ajustando, você vai se ajustando, né. Então, pedindo indicações também, quando você começar a atender, faz alguns atendimentos gratuitos, pede os feedbacks desses atendimentos, entende. Então, assim você vai construindo também confiança, porque no começo, você talvez não vai ter tanta confiança para ler o tarô, né, e quando a gente não tem tanta confiança, a gente fica até com medo de cobrar, fica com medo de conversar, fica com medo de mandar áudio, fica com medo de fazer várias coisas, né. Então, para quem está começando, eu indico que cobre sim os primeiros clientes, tem que cobrar, gente, porque é uma troca, teu estudo, tua dedicação, teu tempo, mas sempre faça com responsabilidade, sabe, menos é mais. Não fale algo que você não está vendo, ou não queira falar algo para impressionar o consulente, sabe. Estude as cartas e fale o que você está vendo. Quando eu comecei, eu falava muito menos do que eu falo hoje no tarô, né, não tinha tanta experiência, mas os clientes voltavam, são meus clientes até hoje, porque no começo eu lia o que eu conseguia, o que eu tinha de entendimento, o que eu tinha de clareza, e conforme você vai lendo e vai se desenvolvendo, você vai expandindo o teu campo de leitura, o teu campo de conseguir entender os arcanos, entender o que aquela energia daquela pessoa está falando, depois você vai se conectando com a tua intuição também. Então, no começo, menos é mais, tá? Então, as minhas dicas para como você se tornar um cartomante seria, mais ou menos isso, né, que eu
fiz no meu caminho, né, eu trabalhava com marketing, trabalhava numa agência e migrei para a área das terapias. Primeiro comecei com as terapias holísticas, depois eu fui para o tarô. Hoje eu trabalho com limpezas energéticas, magia, tarô, abertura de caminhos, enfim. Eu trabalho também com a mentoria, né, de cartomantes, para nível básico, intermediário e avançado, e tenho também um curso de tarô. Mas quando eu comecei, eu fiz o curso mais básico e muita coisa eu aprendi no dia a dia, lendo tarô, me especializando ali nas cartas, estudando as cartas todos os dias, né. Então, uma coisa que é imprescindível é você ter essa intimidade com o tarô. Ter essa intimidade com o teu tarô. Abra todos os dias uma leitura para você, tira um arcano maior, para você ir criando essa intimidade, essa conexão com as cartas. Cada vez que você tem essa conexão, você se sente mais seguro para abrir para os teus consulentes, né. Não tratar o tarô como algo banal, é algo profundo, uma ferramenta de autoconhecimento poderosíssima, né, uma ferramenta de autoconhecimento para que você possa se desenvolver e trazer também clareza para as pessoas que chegam até você. O tarô não se limita a você ficar vendo se o ex volta, se a pessoa gosta de você, né, se você está sendo traído ou não. O tarô, ele é uma ferramenta muito poderosa para que a gente possa ver também o que está oculto, o que talvez a gente está negligenciando na nossa vida, para que a gente possa trabalhar isso em nós, né. E a partir desse momento ter essa expansão de consciência. Então, olhar o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento terapêutico e também que faz previsões, né. E também compreender que pode ser que ao longo da tua jornada você precise de uma mentora, né, você precise de alguém para te direcionar, para te auxiliar, para você ter mais essa confiança. Eu tive pessoas que me auxiliaram quando eu comecei. Hoje eu trabalho auxiliando várias cartomantes, várias pessoas, né, que tem uma mentorada minha que começou a ler tarô faz pouco tempo, aprendeu sozinha as cartas, veio para minha mentoria e já está com os seus clientes, já está trabalhando, já está atendendo, já está trabalhando a própria confiança, o próprio entendimento da leitura. Então, a primeira coisa para você ser cartomante, saber por que você quer ser, entender que vai chegar pessoas com vulnerabilidades para você, como você vai atender, ter essa ética profissional, essa intimidade com o teu tarô, com o teu baralho, escolher um baralho que você se identifica, né, um tarô que chama a tua atenção ali, que tenha os 78 as 78 cartas, né, 22 arcanos menores, 56 arcanos maiores, mas que de certa maneira você se conecte com aquelas cartas, né, e que faça sentido para você, para que você possa ir treinando, trabalhando e entender que o tarô ele é uma energia e que a intenção que você coloca ali é o que vai reverberar, entender isso, né. Sempre com muito respeito, com muito amor, com muita clareza, e conforme você vai intencionando isso, vai se abrindo diversas portas para que você tenha os seus clientes e que as coisas vão fluindo, tá. Então, quando eu comecei a ler o tarô, eu me sentia, assim, muito insegura, tinha pouquíssimos consulentes, eu comecei ganhando R$ 400 por mês no tarô, eu comecei ganhando bem pouquinho, gente. Trabalhava em outras áreas né, de trabalho, fazia freelance, enfim. Hoje, né, eu tenho a minha independência financeira graças às terapias, graças ao tarô. Eu trabalho de casa, né, mas foi uma construção, já estou indo para 4 anos dessa construção. E se você está começando hoje, se você está há pouco tempo nessa área, né, se você está sentindo que as coisas não estão fluindo, não desista, continue colocando tua energia, continue colocando tua positividade ali, o teu desenvolvimento, que você vai perceber que você vai crescer, mas é uma construção, é tijolinho por tijolinho. E essa área das terapias, do tarô, é algo que ele é uma energia que vem um pouco lenta, porque ao mesmo tempo que você vai auxiliar pessoas, você também está se desenvolvendo. Então também entender que quando você entra para essa área, você vai se desenvolver muito, você vai transmutar e curar muitas coisas através até das leituras que você for fazer. Todas as pessoas que chegam para você são as pessoas certas. Você vai perceber que você vai abrir para pessoas que para desafios das pessoas que você já viveu, que você já passou, o que você está passando. E você vai ter muito mais bagagem para direcionar essas pessoas. Então entenda, as pessoas que chegam para você são as pessoas certas. Ai, Tainá, uma pessoa que
Atende tarô, me procurou para abrir tarô. Que bom, abra para essa pessoa. Você tem total capacidade de fazer isso, né. Então ter essa construção e também entender que é um processo, é aos poucos, não tente colocar os pés pelas mãos. O meu desenvolvimento de quando eu comecei para hoje, não tem comparação. A pessoa que eu sou hoje, a profissional que eu sou hoje, mas eu posso falar com propriedade para vocês, que desde o primeiro dia que eu comecei a trabalhar nessa área, que eu comecei a atender, eu me desenvolvi, eu curei diversas questões dentro de mim, que eu nem imaginava. E foi, assim, algo muito profundo e é ainda algo muito profundo. Então esteja aberto a essas curas, porque conforme tu cura, tu se desenvolve, tu tem capacidade de receber outros tipos de consulentes com desafios maiores, com questões mais complexas e que vão exigir de você essa clareza mental, emocional e espiritual para que você possa direcionar a vida dessas pessoas, entende? Então se entregue a isso que você está escolhendo fazer. É uma área maravilhosa, onde você vai se desenvolvendo e você vai crescer sim, mas quando você sentir que você tem que fazer um curso, ser mentorada, né, se especializar, não deixe de investir esse dinheiro, esse tempo em você, porque é um desenvolvimento para ti e para o teu trabalho também. Combinado? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para o teu momento, que tenha te auxiliado de alguma maneira. E se você sente que você já precisa de um auxílio, de uma mentoria, né, de um auxílio com alguém que vai te trazer essa segurança, esse suporte, esse atendimento ali. Eu tenho uma mentoria para tarólogas, onde a gente tem 12 encontros online durante 3 meses, além de todo o suporte pelo WhatsApp, onde eu vou te dar todo o direcionamento, você vai se sentir mais confiante e você vai conseguir atender teus clientes aí com maior fluidez e tranquilidade, combinado? Espero vocês no próximo vídeo, se fez sentido já comenta aqui embaixo.